Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma Quinta Ampidiana, né, cujo nome a gente deu em homenagem a um grande amigo nosso, colega, né, também promotor de justiça, Cazu, que infelizmente faleceu nessa pandemia, né, de Covid. Mas, assim, é com grande satisfação que hoje a gente vai tratar de um tema de extrema importância, que é que futuro queremos para o CONAD. Sabemos da importância do Conselho, né, enquanto um local em que a gente promove os direitos da pessoa com deficiência, a gente sabe de tudo que aconteceu com o CONAD nesse período, né? Então, eu acho que a gente tem pessoas extremamente importantes para falar hoje sobre o tema e discutir um pouco conosco para levar ao conhecimento de todos. Eu acho que nem levar ao conhecimento, eu acho que ratificar a importância do CONAD, né? Estamos aqui assim juntos. Eu sou presidente da Ampid, vou me autodescrever. Sou uma pessoa branca, de cabelos compridos, estou com uma blusa vermelha, com os detalhes em branco. Atrás de mim tem um armário branco, tenho uma meia-idade, 50 anos, né? E hoje a gente vai ter o prazer de ouvir a nossa colega Ana Cláudia Figueiredo, né? E aí depois, Ana, por favor, você se qualifique, né? E para que, né, as pessoas possam te conhecer melhor. E nosso querido Hugo Porto, que era quem representava também no CONAD, né, a nossa Associação Nacional de Membros do Ministério Público, que atuam na defesa dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, e também minha querida Marlúcia, que também é promotora de justiça do Ministério Público do Piauí, e que também era suplente de Hugo, nesse cargo tão importante que era de conselheiro do CONAD. E eu vou pedir desculpas para vocês já, mas vou pedir à minha querida amiga Cida Gugel, que todos conhecem, né, e que é uma grande conhecedora também do tema. E aí eu queria, Cida, falar que eu vou ter que me ausentar por conta do aniversário de minha filha, que já falei aqui, mas antes de mais nada, eu queria agradecer a Rayane e Joyce, que vão estar conosco aqui, né, na tradução de Libras durante esse nosso encontro. E minha querida Alê, que eu também sempre agradeço muito por fazer esse encontro aqui possível. E a todos vocês presentes, tá bom? Uma boa noite. Com certeza teremos um debate muito agradável. Obrigada a todos vocês. Obrigada, querida presidenta. É um prazer vê-la nesse nosso, pelo menos o meu primeiro evento, porque o anterior eu estava em férias, né? Então é com prazer. Bem, então eu vou apresentar aqui rapidamente a doutora Ana Cláudia Mendes de Figueiredo e de uma certa maneira, qualificar a sua participação aqui nesta nossa sentada, nessa nossa roda de conversa, como a gente gosta de chamar, a nossa Quinta Ampidiana, né? A doutora Ana Cláudia é advogada e é pertencente à Federação das Associações Síndromes de Down, né? Tem uma participação qualificada, na verdade, a qualifico de ativista, porque eu acho que ativista é a melhor palavra para aquelas pessoas que se dedicam, assim como se dedica a Ana Cláudia, né, querida amiga, a conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então, para mim, essa qualidade dela, né, além de toda a sua vida, né, dedicada a criar sua filha Jéssica, né, que tem síndrome de Down e que tem protagonismo na nossa sociedade, né, uma profissional de mão cheia, eu diria, né, uma fotógrafa espetacular e que tem
como mãe a Ana Cláudia, essa ativista. Então, eu acho que a Ana Cláudia congrega junta uma potência, né, no seu ativismo, a sua condição de mãe, de mulher, de mãe de uma pessoa com deficiência e a sua prestação à sociedade, né, dá à sociedade o seu conhecimento. Então, assim, e Ana Cláudia, para quem não sabe, é uma das fundadoras da Rede IN. A Rede IN é uma rede de organizações não governamentais de e para pessoas com deficiência, da qual a AMPID faz parte, né? Então, a Cláudia é uma das idealizadoras deste grupo, que hoje congrega 16 entidades, né, Ana Cláudia? Não sei se tem mais alguma que se somou. 18 entidades. E então é com um grande prazer, não é, que nós apresentamos a Ana Cláudia que nesse período até a suspensão final dos trabalhos do CONAD foi conselheira representando a Federação então Nacional de Associações Síndrome de Down. E aí na sequência eu apresento o colega Hugo e a colega Marlúcia. Ana Cláudia, você tem a palavra, então, como nossa primeira convidada para o nosso diálogo de hoje da Quinta Ampediana. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cida. A doutora Maria Aparecida Gurgel, que também é uma querida amiga, que temos nela ali uma referência para várias atividades, nossa parceira dentro do CONAD, e queria agradecer a generosidade, né, da qualificação. Muito obrigada. Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher branca, de 56 anos, cabelos castanhos, um pouco maquiada, estou vestindo uma blusa cor marrom, tenho os olhos claros e atrás de mim tem uma parede branca. Assim, como eu sou a primeira pessoa a falar, eu não sei se valeria a pena fazer aí uma retrospectiva sobre a questão do CONAD e do decreto 10.177. O que você acha, Cida? Fique à vontade, Ana Cláudia. Eu acho que é importante contextualizar o nosso problema, né? Tá. Mas fique à vontade. Eu acho importante, acho que sendo a primeira pessoa a me manifestar, né, nessa Quinta Ampediana, queria parabenizar essa iniciativa, que é muito bacana, que envolve a sociedade civil, enfim. Eu, sendo essa primeira pessoa, eu acabo impondo a mim a obrigação de incluir um brevíssimo histórico sobre os fatos que desencadearam a suspensão, interrupção das atividades do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o qual eu integrei, representando, como já disse a doutora Cida, a Federação Nacional das Associações das Pessoas com Deficiência, das Associações de Síndrome de Down, e a FBASD. E nos 2 últimos mandatos, então a gente esteve ali acompanhando muitas ações, muitos debates, inclusive o do regimento interno, que acabou não vingando. Bom, esse conselho ele foi criado ainda em 99, por meio de um decreto, no âmbito inicialmente do Ministério da Justiça. É um órgão superior de caráter consultivo e de deliberação colegiada sobre as políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência. O CONAD tem caráter paritário, ou seja, ele é composto de representantes de organizações da sociedade civil e também por representantes governamentais. Atualmente, ele se encontra vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Em 2019, o CONAD e outros mais de 700 colegiados da administração pública federal chegaram à notícia, né, de que seriam extintos por força de um decreto, o decreto 9.759.
além de pretender extinguir diversos conselhos, comitês, grupos de trabalho e órgãos semelhantes, que houvessem sido instituídos por decreto ou outro ato normativo inferior, esse decreto, o 9759, ele estabeleceu regras e limitações para a criação, recriação, extinção ou modificação de colegiados. Em cumprimento, então, desse decreto 9759, foi editado o decreto 10.177, recriando o Conselho, porque, como eu disse antes, o Conselho não é criado, não foi criado por lei, foi criado por um decreto. Então, ele acabou se enquadrando no rol de colegiados que seriam extintos. Entre as várias modificações que foram trazidas pelo decreto 10.177 de 2019, que depois a gente pode conversar aqui sobre elas, uma delas acabou gerando uma divergência enorme e que acabou concorrendo para essa suspensão que nós vivenciamos hoje. Foi a alteração dos mandatos de 2 para 3 anos, que acabou gerando essa divergência. Constou lá do artigo 12 do decreto 10.177, que estaria assegurada a continuidade dos mandatos aos membros do CONAD em exercício na data de entrada em vigor deste decreto, observada a data de sua última posse. Então, isso gerou um impasse ali entre várias entidades da sociedade civil, entre as quais a ANPID, né, e a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que pensavam que isso era inaplicável para aquele mandato, porque os conselheiros haviam sido eleitos para um mandato de 2 anos e não de 3, então isso violaria, inclusive, o princípio das eleições, entre outros, e a divergência entre a Secretaria Nacional e outras entidades, inclusive a presidência do CONAD, que entendiam que esse artigo se aplicaria, sim, aos atuais membros, aos membros da época. Então, a gente vai depois poder falar com mais devagar, talvez, sobre isso. Aí, agora, mais recentemente, no mês de setembro, foi editado mais um decreto do Poder Executivo, o decreto 10.812, que veio corrigir algumas questões, mas que acabou piorando ainda alguns aspectos, quando, por exemplo, excluiu os conselhos estaduais e municipais da composição do CONAD. Tem uma outra parte também que tem a ver com a participação das pessoas com deficiência, mas sobre isso também a gente pode destacar para a gente falar um pouquinho depois. Bom, o controle social das políticas públicas é uma prerrogativa que vem assegurada já há um tempo, desde o decreto de criação do CONAD, mas de uma forma mais tímida, de uma forma, um acompanhamento. Antes se falava, por exemplo, no decreto 3.076, em zelar pela efetiva implantação e implementação da política nacional, em acompanhar o planejamento e avaliar a execução, zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo dos direitos das pessoas com deficiência. Após a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi ratificada pelo Brasil com valor de norma constitucional, portanto, um capítulo da Constituição, após essa convenção, já se entende esse controle social muito mais abrangente. Isso porque o artigo 4, no seu item 3, determina a participação das pessoas com deficiência, aliás, das organizações representativas das pessoas com deficiência, na elaboração e na implementação de legislação e políticas para a aplicação da convenção. Então, os Estados-partes foi determinado a esses que envolvessem ativamente pessoas com deficiência e que realizassem consultas estreitas, né, por meio das suas organizações representativas. Bom, a participação ativa e informada de todas as pessoas, né, nas decisões que afetam as suas vidas e direitos está em consonância aí com o enfoque de direitos humanos nos processos de adoção de decisões no âmbito público.
E esse princípio, inclusive, de participação na vida pública, ele está estabelecido ali em vários documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, entre outros, além da própria convenção a que eu já me referi. O controle social é o que garante que as políticas públicas direcionadas às pessoas com deficiência sejam adequadas às necessidades dessa população, apropriadas aos interesses desse grupo e oportunas. Afinal de contas, somente essas pessoas é que sabem exatamente aquilo que lhes é mais emergente, aquilo que lhes é mais urgente, aquilo que realmente precisa ser implementado e que não pode esperar. O controle social ele garante ainda que os direitos das pessoas com deficiência não sejam atropelados pela lógica orçamentária, pela lógica de redução de custos governamentais, que sabemos que norteiam muitas políticas públicas e que é necessário que o controle social seja ativado para evitar que isso aconteça. É importante também para que sejam determinados esses interesses, essas políticas, por interesses que não sejam partidários, né, ou que sejam interesses de terceiros que acabam conseguindo influenciar políticas públicas. Esse é o papel que se espera do CONAD, um controle efetivamente comprometido com os direitos e interesses das pessoas com deficiência, comprometido com as suas necessidades, com a plena e efetiva inclusão e participação das pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida, desde a escola inclusiva, a escola que acolhe a todos, até chegar no mercado de trabalho, no lazer, na vida em comum, na vida comum de todas as pessoas, sempre em igualdade de condições com as demais pessoas. Um controle nesse sentido pressupõe a atuação de conselheiros que não têm interesses outros, que não sejam os interesses das pessoas com deficiência. Disso se extrai a importância de que o CONAD fosse composto por organizações de pessoas com deficiência e não organizações para pessoas com deficiência. E aí, o comentário geral número 7, ele estabelece ali algumas questões que determinam o que é uma organização de pessoa com deficiência. E entre essas questões, entre esses requisitos, determina que sejam administradas por e para pessoas com deficiência, e que sigam as ideias da convenção, que tenham pessoas com deficiência se manifestando, né? E que estejam trabalhando para garantir que as pessoas com deficiência tenham os seus direitos, e que sejam independentes de partidos ou grupos políticos. Então, nós temos aí várias organizações da sociedade civil que hoje se habilitam a um assento no CONAD, mas que não atendem a essas exigências. Então, o comentário geral número 7, ele é muito enfático quando diz que organizações de pessoas com deficiência não se confundem com organizações para pessoas com deficiência. Esse último decreto que veio corrigir, que veio alterar o decreto 10.177, ele inclusive fez uma alteração. O decreto 10.177 coloca lá a possibilidade da habilitação das organizações para pessoas com deficiência. O artigo 6º desse novo decreto coloca as organizações nacionais representativas de pessoas com deficiência. Legal, isso acaba estando em consonância com o comentário número 7 ao qual me referi. Só que, no parágrafo único desse artigo, acaba dizendo que considera a Organização Nacional Representativa de Pessoa com Deficiência a entidade privada, sem fins lucrativos e de âmbito nacional, com filiais em, no mínimo, 5 unidades da federação. Esse parágrafo único deixa muito claro que as organizações que são incluídas aqui, consideradas como organizações de pessoas com deficiência, não são necessariamente organizações de pessoas com deficiência, uma vez que ter filiais, por exemplo, em várias unidades, não é consoante com o tipo de associação e de organização de pessoa com deficiência. A respeito desse decreto e desse artigo a que me referi,
foi, inclusive, a senadora Mara Gabrilli apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar já esse parágrafo único, mas que ainda está sendo submetido à apreciação no Congresso. E na justificativa dela, ela diz que é um ato, uma iniciativa do Poder Executivo que tem como consequência restringir ou extinguir a participação das pessoas com deficiência nos processos. Outro ponto para eu terminar e poder depois da fala do doutor Hugo, da doutora Marlúcia, a gente poder detalhar mais, o CONAD, o conselho que pensamos, também precisaria observar os princípios de Paris, os princípios relativos ao Estatuto das Instituições Nacionais de Direitos Humanos, né, que prescrevem ali regras para a escolha de membros, que ofereçam as garantias necessárias para assegurar a representação pluralista e de organizações de pessoas com deficiência, colocando ali o governo, os departamentos de governo ali com um caráter tão somente consultivo. Então, a gente viu nesse mandato o quanto os órgãos, os conselheiros representantes de governo conseguiram, juntamente com organizações, na sua maioria, para pessoas com deficiência, conseguiram emplacar muitas pautas que não tinham necessariamente vínculo ou compromisso com os direitos das pessoas com deficiência, antes estavam comprometidos com pautas governamentais. Então, para começo de conversa, eu acho que seria aí esses dois pontos de vista com relação a essa questão aí da necessidade, da imprescindibilidade aí da gente restringir a participação dos membros apenas às organizações de pessoas com deficiência, e a importância aí de tornar o Conselho Nacional, quem sabe aí, independente, né, na forma dos princípios de Paris. Ou, em outra análise, quem sabe, designar ou vindicarmos que esse controle independente fosse feito, por exemplo, pela Defensoria Pública, que já é um órgão independente. Enfim, aí somente para a gente começar, para começo de conversa, eu deixo essas considerações. Obrigada, Ana Cláudia. Então, vamos dar continuidade às nossas exposições do tema da Quinta Ampidiana de hoje, 25 de novembro de 2021. O tema é o que futuro queremos para o CONAD. Então, eu passo imediatamente a palavra ao doutor Hugo Porto, é promotor de justiça no estado do Ceará, é nosso associado junto à ANPID e era nosso representante junto ao CONAD desfeito. Na sequência, a doutora Marlúcia Evaristo, que é também colega da ANPID, promotora de justiça no estado do Piauí, nossa representante suplente no CONAD desmanchado, infelizmente. Então, passo a palavra ao doutor Hugo e, na sequência, à doutora Marlúcia. Hugo, a palavra é sua. Boa noite a todos, a todas. Vou aqui me auto-descrever. Meu nome é Hugo Porto, 49 anos, cabelos grisalhos, no processo de grisalhamento, se existe esse verbo, pele parda, trajo uma roupa branca, camisa branca com listrado, tenho ao fundo uma parede amadeirada com um quadro com crianças pinando pipa, e no outro uma gravura marrom, e estou com um fone de ouvido, né? Eu vou fazer uma abordagem aqui um pouco mais prática do cotidiano desses últimos anos no CONAD, também uma prestação mais detalhada de contas, até para que as pessoas saibam, né, como foi e está sendo todo esse processo, e já que a Ana Cláudia tão bem abordou aqui
a importância dos conselhos, dos colegiados de direitos, né? Ainda em dezembro de 2019, foi editado o decreto 10.177, como a Ana Cláudia bem colocou, e que trouxe algumas inovações. Uma delas foi a extinção da CAN. A CAN era uma comissão de atos normativos que fazia todo um preparativo para que o colegiado, o plenário, pudesse se posicionar melhor nos assuntos jurídicos. Eram locos de recepção primária, por exemplo, das questões de isenção tributária dos veículos, para as questões de passe livre, de identificação civil e tantas outras consultas. O CONAD ele tem uma função consultiva, deliberativa e também normativa. E na consultiva chegavam, né, e espero que rapidamente voltem a chegar, que o colegiado volte a funcionar, consultas do país inteiro, seja de um cidadão com uma violação de direitos de uma determinada cidade pequena ou metrópole, e também do próprio parlamento, do próprio poder executivo. Eu faço aqui uma memória que o CONAD trabalhou ativamente, né, e com as representações, ainda em 2018, eu me recordo, não sei se o Jacinto estava lá na época, mas que a regulamentação do artigo das micros e pequenas empresas na LBI, ela trouxe assim, uma surpresa muito grande, porque pelo distanciamento do setor jurídico do Ministério, se não me engano, do Ministério da Cidadania, se eu não estou enganado, ele propunha uma regulamentação que ia deixar várias cidades do Brasil inteiro sem acessibilidade em qualquer, por exemplo, pousadas e congêneres, porque ele fazia uma limitação de números de quartos, que para cidades pequenas era praticamente o que tinha na cidade. Então, alguém que tivesse viajando no nosso Nordeste, e no Brasil inteiro, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, enfim, iria se deparar com locais legalmente inacessíveis, porque era assim que estava proposta a regulamentação. Então, a CAN recebia essas demandas e também outras, como a questão da isenção tributária dos veículos, a questão do passe livre, foi outra discussão, né? A questão dos 2 lugares nos ônibus, nos veículos interestaduais. Isso sempre foi um problema e continua sendo ainda não resolvido, mas que o CONAD atuou principalmente com os setores jurídicos, no sentido de evitar, por exemplo, que a política, as 3 políticas fossem assim, englobadas e unificadas pela agência que trata do assunto, uma vez que a gente tem a política do ID jovem, nós temos a política do idoso e da pessoa com deficiência, que cada uma delas, independentemente, tem direito a 2 posições nos veículos. E ali, eu faço apenas a título ilustrativo, é ali que foi feita a discussão com o Executivo, para que não fosse aceita a proposta de juntar 2 para as 3 políticas, apenas simbolizando a importância do CONAD, a importância do colegiado, a importância da participação de todas as instituições, notadamente também as instituições que se aproximam mais da lei, porque muitas vezes as questões vão nessa área, na área jurídica. Então, o decreto 10.177, ele além de distinguir a CAN, sem ter nenhum outro locus de avaliação jurídica, ele exclui a ANPIT, uma associação de mais de década de serviço e de bom serviço prestado, tantos que passaram, o Valdir, a Cida, enfim, tantos outros, a Ariadne, tantos que ali estiveram. E a extinção também, não extinção, mas um outro ponto que foi discutido, que foi colocado no decreto e discutido, era a possibilidade de não paridade em uma das comissões, nas comissões temporárias. Isso tudo foi objeto de uma audiência pública. Eu trouxe isso apenas para dizer que, em seguida a esse decreto, o CONAD começa a discutir, junto com o Ministério, com a própria Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, essas mudanças ruins para o funcionamento do colegiado. E tivemos uma audiência pública, uma audiência com a assessoria jurídica do
Ministério, no caso, doutor Pedroso, onde ficou bem claro, e isso está em ata registrado, a insurgência com relação a esses pontos e também, principalmente, pela inelegibilidade que foi imposta em título de pena sem nenhuma infração praticada, sem processo administrativo, sem direito à defesa, absolutamente do nada se exclui e se torna inelegível uma instituição como uma entidade como a ANPID, que há muito tempo presta serviço e tem um amplo conhecimento nacional na defesa do direito do idoso e da pessoa com deficiência. E lá está registrada uma proposta do próprio doutor Pedroso, da assessoria jurídica, que fosse requerido junto ao Ministério, no primeiro momento à Casa Civil, e depois foi mandado para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, uma reavaliação desses pontos, inclusive com essa sugestão de ter um locus, um espaço jurídico em que entidades que fossem do setor jurídico pudessem concorrer livremente a essa vaga e também as discussões outras da Câmara. Esse requerimento ele foi reiterado algumas vezes, assim disse o presidente Marcos Castilho, dizendo que fazia interlocuções junto à Secretaria Nacional. Entretanto, com relação à ANPID, nunca veio nenhuma posição. Até hoje, mantém-se nas reedições do decreto a exclusão. Isso gerou, eu faço essa fala aqui, um pouco histórica aqui, analítica, para chegar no começo desse ano, que por conta desse silêncio nas respostas ao CONAD, das perguntas, dos requerimentos que o CONAD fazia, e também por conta da exclusão da ANPID, o próprio CONAD lança uma nota de repúdio, destacando com a participação de votos, inclusive, de entes governamentais. Então, ficou isso bem registrado, a não aceitação por parte do próprio colegiado de tudo que estava sendo feito. Durante esse começo de ano também, das alterações que foi feita no decreto 10.177, como bem disse a doutora Ana Cláudia, foi a alteração nos mandatos, saindo de 2 anos, como assim fomos eleitos, para 3 anos, e isso nós não nos manifestamos contrariamente, porque não desejamos voltar à época da ditadura militar de mandatos biônicos. Nós não aceitamos ficar com algo além do que o que foi preconizado na legislação. Essa ampliação não era bom para o CONAD, não é bom para a democracia, e muito menos deixar um precedente dessa forma, que traria, com certeza, um dano à própria credibilidade do colegiado. Então, esse é um outro ponto que eu trago apenas para prestar um pouco de contas de tudo que veio acontecendo durante todo esse período. E no começo do ano, nós nos posicionamos, né? Antes disso, até bom fazer por uma questão de historicidade, o CONAD emitiu uma resolução, a resolução número 1 de 2020, que entendeu por adequado o IFPRM como um instrumento de avaliação da deficiência. E durante o ano de 2020 foi criado um GTI, um grupo de trabalho interinstitucional, onde o CONAD teve 2 posições, 2 assentos. A doutora Ana Cláudia era titular, eu suplente dela, o Moisés Bauer, o titular, salvo engano, o Carlos Ferrari era o suplente, se a Ana Cláudia e o secretário lembrar, eu acho que era o suplente, o Carlos Ferrari. E é importante que se fale também um pouco do que aconteceu dentro deste GTI. O GTI visava a regulamentação, foi baixado um decreto dizendo que o GTI era para regulamentar o IFPRM, a base do IFPRM, apenas normatizando. E, diante disso, foram criadas uma série de questionamentos. Está colocando aqui o suplente, o Gonzalo Lopes. É verdade, Ana. O suplente do Moisés era o Gonzalo Lopes pela OAB, né? E foram criados grupos especiais durante esse GTI para avaliar tanto a questão do instrumento, quanto uma visão, salvo engano, o Ministério da Economia e o outro da normatização. E a gente começou a perceber que, durante o curso do GTE, havia uma intenção de revalidar o IFPRM
E também ficou muito claro, e essa é a minha opinião, que o impacto financeiro, o impacto nas políticas públicas era um carro-chefe da avaliação, portanto, ela simplesmente o Ministério e alguns integrantes lá do GTE entenderam de fazerem ali um novo estudo para uma universidade privada para validar o que já tinha sido feito pela UNB. Estou trazendo isso só para justificar que, nesse momento, e também por haver no decreto que criou esse GTI uma cláusula de sigilo, que a gente sempre entendeu inconstitucional, que impedia, inclusive, que a gente prestasse conta a quem nós tínhamos como mandante, que seria o CONAD, e isso tudo gerou, na verdade, uma posição toda Ana Cláudia, eu, e também a própria AGU, dentro, né, a representação da AGU, Marcos Piachetti, também entendemos de nos retirarmos do CONAD, e logo em seguida o próprio CONAD se posicionou que também iria se retirar do GTI. E eu faço só esse histórico, porque eu acho que nem todos têm essa informação de uma forma mais detalhada, para posicionar o momento de hoje, uma vez que o instrumento de avaliação ele está para ser publicado, e depois da saída do CONAD, até onde eu sei, e aí o Sestaro, Ana Cláudia, os demais podem até me corrigir, mas até onde eu sei, não há participação do segmento da pessoa com deficiência, portanto, não há uma observância da própria convenção e, portanto, da Constituição. Então, é o nada sobre nós sem nós no instrumento, nessa fase de validação, que ainda há um indicativo, eu não sei se procede, que será feito agora, nos idos agora de dezembro, mas que tem essa situação que me parece inconstitucional. Então, sempre trabalhamos com essa visão, e a ausência do CONAD, ela preocupa por inúmeras questões. Na pandemia, a gente tem que deixar aqui registrado também que o CONAD foi bastante ativo, principalmente no processo da questão das prioridades de vacinação, foi bastante ativo nas discussões também sobre a informação chegar de forma acessível aos destinatários que assim tinham como de direito, e também com relação à questão, as questões outras que nos chegavam como do passe livre. Eu anotei aqui alguns pontos, mas que como outras questões que nos chegavam. A ausência do CONAD também preocupa, porque o CONAD tem, por prerrogativa, ou pelo menos tinha, indicar integrantes em outros colegiados da saúde, outros colegiados, eu acho que da Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu acho que do Conselho de Saúde. Então, até aí, essa prerrogativa, então, não está sendo observada, e esses colegiados, com certeza, estão sem a participação da pessoa com deficiência por meio do Conselho Nacional. Outro prejuízo que eu destaco aqui é que nós estávamos em ano de conferência e ela não aconteceu, e me parece que, pelo andar da carruagem, também não teremos, até porque, e é bom que a gente também publicize isso, tivemos uma reunião, há um convite que foi feito pelo secretário Panoeiro para várias instituições, aqui a Federação, a ANPID, a PABB e tantas outras que compõem o CONAD, para discutir com uma pauta que nós não entendemos. Participaram dessa reunião a Marlúcia e também a Cris Branquinho, e a forma como foi conduzida pelo secretário, até hoje, acho que ainda ficamos muito surpresos, porque não entendemos, ou preferimos também não fazermos tantas ilações, até porque nos pareceu pouco produtiva, e uma das posições que ali colocava é como se nós deixássemos a eleição ocorrer, que depois do colegiado existente nós iríamos verificar, quando eu digo nós, eles iriam verificar uma solução para a questão da ANPID, o que nos chamou muita atenção, e nós retrucamos de logo. Tanto isso, como também outras falas de mudar a forma de investidura de algumas vagas, que nós também deixamos bem claro que a ANPID quer participar do processo eleitoral de forma democrática e sem desejar ter qualquer tipo de privilégio, mas participar é um direito de qualquer entidade, principalmente a ANPID, que trabalha
em favor do segmento da pessoa com deficiência há mais de década, há 20 anos. Então, não é possível que a gente aceite isso. E, por fim, no começo desse ano, nós tivemos essa questão dos mandatos e findou que veio um parecer eu não sei se da Conju ou da AGU, mas eu tenho a impressão que da Conju, dizendo que os mandatos deveriam ser finalizados, que seriam de 2 anos, e que imediatamente deveria iniciar o processo. Mais um ponto, não o processo eleitoral, porque o decreto 177 alterou para um processo seletivo, o que preocupa também, que processo seletivo não é um processo com toda a envergadura do processo eleitoral, que tenha todos os critérios, e é algo, em tese, pelo menos o que se conhece de processo seletivo dentro da dinâmica jurídica, é um processo mais enxuto, menor, e isso nos preocupa por conta da democracia e da ampla participação que todos nós desejamos que o CONAD tenha. Então, esses foram os pontos e que a eleição ainda não aconteceu, e nossa saída também nem a eleição, muito menos a publicação do edital. Mas, com relação à nossa saída também do GTI, é bom que a gente também registre, aqui, a Ana Cláudia também participando, que a gente fez uma proposição para que fosse imediatamente internalizado no ordenamento jurídico um instrumento de avaliação que foi validado e que foi construído cientificamente pela própria universidade, a UNB, durante muitos anos, validado com mais de 7 mil casos, e que, se tivessem ajustes, a gente abrisse uma vacatio legis, um tempo de ajuste que fosse necessário, que não comprometesse, mas que nós pulgássemos a mora, que já é de quase 2018, já deveria ter o instrumento sido colocado no ordenamento jurídico, e nós estamos chegando em 2022 e nós deixamos bem claro que nós não aceitaríamos também uma procrastinação e se manter nessa mora. Isso não contaria com essas entidades, e o CONAD depois também, pautado dentre outros argumentos, também nisso se posicionou para sair do GTI. Portanto, eu acho que eu faço esse aqui, Cida, e demais, apenas um apanhado, porque eu nunca tive uma oportunidade, talvez, de falar para a Ampid e para todos aqui. Tem também pessoas que são do movimento, precisam conhecer esses detalhes, porque em alguns momentos, falas, eu não diria desavisadas, porque desavisadas parte do pressuposto que a pessoa não sabe, mas algumas falas imputavam à Ampid ou outras instituições a paralisação do CONAD. Muito pelo contrário, a Ampid é vamos dizer assim, vigilante e reiterada lutadora para que isso não acontecesse. Na verdade, há um interesse, infelizmente, pouco republicano, de que o CONAD não funcione e que as instituições que têm sempre causado, pelo menos, um diálogo, um debate, né? Lembrando que um colegiado de direitos é um colegiado de discussão, de debate em alto nível, é um piso tenso, naturalmente, é um piso de discordância e concordância, de construção, mas que me parece que, atualmente, a concordância deve ser apenas o carro-chefe de qualquer colegiado e não a discordância que construa, que permita que o próprio governo ou que os demais interessados na paralisação do CONAD possam participar e compreender também quantas vezes foi no CONAD, quantas vezes foram as instituições que aqui estão, a Ampid também, que tiraram o governo ou o próprio parlamento de situações constrangedoras. Quando eu falo dessa questão da micro e pequena empresa, eu recordo, a Cida teve lá na Conferência dos Estados-Partes em 2019, já pensou se tivéssemos, Cida, naquela conferência, uma fala dizendo que o Brasil, dos 5.500 e tantos municípios, uma percentagem grande seria legalmente inacessível por ato pelo próprio instrumento normativo que o próprio governo tinha editado. Então, me parece que a visão que se tem atualmente, né, a observação que se tem atualmente dos colegiados, haja visto o que aconteceu no CNDI e que tem acontecido também em outros colegiados, é uma visão muito limitada, uma opinião realmente de preocupação. O CONAD precisa voltar a funcionar, precisa que os seus atores e que o movimento tenha nele, sim, um grande guarda-chuva, um grande instrumento nacional de recorrer,
de contribuir, de apresentar reclamações. Então, eu acho que esse aqui eu faço apenas um apanhado e fico aqui também, se tiver em seguida algum ponto aqui, eu posso, se lembrar, complementar do tema aqui que a gente está tratando. Tá bom? Um abraço. Obrigado aqui, Cida. Obrigada, Hugo. Eu vou complementar as suas palavras, dizendo, Hugo, que a ANPID, inclusive, ajuizou a ação contra esse decreto, né? Especificamente da sua retirada, porque a ANPID foi cortada do CONAD, né? E não é cortada do seu assento que tinha no CONAD. A ANPID ficou inviabilizada de participar de qualquer processo eleitoral, porque não há cadeira específica para a ANPID mais, né? Então, a ANPID, ao longo desses quase 20 anos, né, ela foi cortada de um Conselho Nacional importante de elaboração de políticas públicas. Cida, só para complementar um ponto aqui que foi muito boa essa sua intervenção da lembrança da ação, e tem um ponto aqui que eu acho que a gente precisa também ver. Num dos grupos, eu não me recordo, foi feito pastada uma informação de que o Ministério Público Federal iria presidir a eleição, e isso trouxe para a gente uma certa reflexão e conversar com os colegas, porque nós temos uma situação de inelegibilidade, como você bem colocou, e eu não sei se eles estão cientes, informados a respeito disso, né? Ou seja, participar de um processo que está sendo discutido na Justiça por conta de uma inelegibilidade não motivada, sem qualquer pressuposto ou direito à defesa, eu acho que tem que chegar essa informação também aos colegas do Ministério Público, para que eles saibam que o processo precisa ser, e está sendo, melhor dizendo, analisado pelo Poder Judiciário, para que também eles avaliem a pertinência de estarem também nesse processo. Ok, bom, então vamos dar continuidade aqui à nossa roda de conversa em torno do assunto, né, o que queremos para o futuro do CONAD. A doutora Ana Cláudia, vou fazer aqui uma breve síntese, né, já que a doutora Marlúcia está com as cordas vocais comprometidas hoje e fica dispensada, viu, querida Marlúcia? Você precisa cuidar das suas cordas vocais. Mas, então, faço uma síntese para abrir a palavra a todos que queiram se manifestar, né? Então, doutora Ana Cláudia faz as colocações que eu acho muito próprias, né, dessa questão da constitucionalidade da existência dos conselhos de direito, né, e ela vai além, a constitucionalidade, a convencionalidade, né, porque com o advento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, esses foros, esses locais onde se discutem os direitos das pessoas com deficiência, que levam a implementar, a elaboração, a criação de programas e políticas públicas, né, precisam ser autônomos, precisam de autonomia financeira, precisam de estar livres de influência deste ou daquele governo, né, sempre lembrando que o Comitê de Acompanhamento da Implementação da Convenção cobra isso dos Estados parte, né? O doutor Hugo traz um histórico importante de como se sucedeu, né, eu não vou medir as palavras, tá, colegas? Esse desmantelamento do CONAD, né? Ele começou com uma mudança de um decreto, né? E sorrateiramente, né, foi desfazendo o controle social. Hoje, na verdade, nós temos uma lacuna imensa, não é? Porque nós não temos o controle social exercido por meio do Conselho de Direitos das Pessoas com Deficiência, não é? Seja pela alteração ocorrida, né, com os decretos que se sucederam, né,
seja pela impossibilidade de o atual decreto motivar um processo eleitoral, porque, como o doutor Hugo coloca, o processo seletivo ele é subjetivo da administração, né? Num processo seletivo, se escolhe aquele que bem aprouver a atual administração, né? Já um processo eleitoral significa que os pares, os iguais, as organizações não governamentais vão dialogar, vão discutir, vão apresentar suas proposições e suas plataformas para, então, poderem ser votados em um processo eleitoral claro, com regras definidas, num edital, acompanhadas e etc. Né? Então, é por isso que a gente coloca o desmantelamento do controle social hoje no Brasil, né? E essa tentativa ocorreu com diferentes conselhos de direitos, e nós estamos vivenciando esse desmantelamento no CONAD, né? O CONAD hoje não existe, né? Ele é inexistente, ele está refletido na nossa memória, no passado do CONAD, né? E num momento tão crucial que é esse momento da pandemia, né? Então, inclusive, prejudicando, como coloca o doutor Hugo, né, a realização das conferências. O que a gente observa é que as conferências municipais e estaduais estão ocorrendo. Como será a conferência nacional? Se nós não temos o interlocutor, o protagonista essencial, que é o CONAD, para levar, né, a cabo lá, a efeito, todos os resultados que se colhe no Brasil todo por meio dos conselhos municipais e estaduais, né? Então, nós estamos com o controle social desfeito, né? E cabe a nós, obviamente, tomarmos as providências, né? Do ponto de vista da ANPID, o processo, uma parte desse processo está judicializado, né? Mas depende da sociedade civil organizada, e quando eu falo em sociedade civil organizada, me refiro às organizações não governamentais de e para pessoas com deficiência, que hoje, né, acabam suprindo a ausência do Estado em múltiplas áreas, né, em múltiplos domínios da vida da pessoa com deficiência. Então, com isso, eu abro a palavra a quem quiser se manifestar, né? E se, ao final, entendermos que devemos fazer mais algum encaminhamento, por favor, podem se colocar. Ok. Então, está aberta a palavra para quem quiser se manifestar. Cida, Jacinto. Pois não, Jacinto. Eu fiquei numa dúvida quando, não sei se foi a Ana Cláudia ou o doutor Hugo, que falou da questão de uma norma, um normativo do decreto, não lembro, um artigo do decreto que falava sobre as instituições de e para pessoas com deficiência, né, e que ficava somente, a princípio, dizia que era só de pessoas com deficiência, onde seus dirigentes sejam pessoas com deficiência, e mais à frente ele diria que tanto fazia de pessoas com deficiência ou para pessoas com deficiência. Eu fiquei numa dúvida, como se chegaria a essa eleição, né, caso aconteça, doutor Hugo e demais, como se daria essa eleição? Se através de uma grande consulta nacional, ou se através de se for só de pessoas com deficiência, né, que aí já não entra as federações, se for só de pessoas com deficiência, como se daria esse processo de eleição? Porque
nós não temos um fórum de entidades de pessoas com deficiência ainda, articulado, organizado a nível nacional, que pudesse realizar essa eleição de forma abrangente, de forma que realmente fosse representativo a nível nacional. E, ao mesmo tempo, eu acho que seria uma boa que assim fosse. E ao mesmo tempo, eu fico com receio de que isso caia numa grande enxurrada de manifestações no judiciário para que torne legal, e assim acabe não acontecendo a eleição de toda forma. Né? Eu queria saber como é que a gente consegue fazer essa soma aí meio injusta, meio uma saia justa que foi colocada nesse decreto. Ana Cláudia, você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu vou deixar o doutor Hugo responder primeiro, porque ele direcionou a ele. Aí, assim que ele falar, eu posso falar. Pois não. Ana, eu acho que você falou um pouco aí sobre a questão de para, mas, Jacinto, eu acho que a gente deve seguir o modelo que sempre teve nas eleições, primeiro sendo ele presidido pelo próprio CONAD, né? Lembrando que esse decreto tirou esse poder do CONAD e colocou no Ministério, que deveria ter, inclusive, observado um prazo de 90 dias pelo próprio decreto, ou seja, o próprio Ministério descumpre o decreto presidencial e descumpre o parecer que dizendo que as eleições devem ser, processo seletivo deve ser imediato. Então, eu não vejo que seja necessário a mudança na forma que sempre foi, que não teve questionamento. Então, não sei se a Ana tem uma visão assim, diferenciada, mas eu não consigo ver se seguíssemos o processo eleitoral que tínhamos e nunca houve questionamento, e eu também não consigo ver nenhuma imperfeição jurídica, pelo menos até onde eu conheço, nunca estudei profundamente, mas nunca ouvi e vi alguma situação que merecesse uma preocupação. Hoje, sim, no processo seletivo, onde o edital ele é exclusivo de construção do Ministério, ninguém sabe o que vai ser, né? O que vai vir de lá de regramentos. E não tem uma instância de controle, salvo se você jogar isso para o Poder Judiciário. Esse, sim, é um momento que me preocupa muito mais, né? Não sei se a Ana quer complementar. Eu dirigi ao doutor Hugo porque haviam falado que a Ana tinha caído, mas os dois podem responder perfeitamente. Principalmente que a Ana foi minha colega de conselho aí durante um bom tempo. Né? Criamos comissões juntos. É verdade, é verdade. O que eu acho? Eu entendo que, observando o comentário geral número 7, primeiro assim, eu acho que a gente precisava pensar. O CONAD, ele vai ser um órgão de monitoramento? Em princípio, o relatório diz que o comitê está preocupado pelo fato de o CONAD ter ali componentes do governo e de ter aquele caráter deliberativo, de não ser independente, etc. Então, assim, acho que uma coisa é a gente pensar no órgão de monitoramento, e outra coisa de repente, ele vai ser o próprio CONAD? Se sim, a gente precisaria pensar em rever toda essa estrutura. Se não, vamos supor que a gente pensasse numa defensoria pública como um desses órgãos de monitoramento, porque o artigo 33 fala uma das estruturas ou mecanismos. Então, eu entendo que não precisa ser só uma, né? Pode ter mais de uma. E aí, quando eu falo agora do CONAD, vamos pensar no CONAD, como sempre aconteceu. A crítica que eu faço é às organizações para pessoas com deficiência que, de certa maneira, acabam obtendo... eu estou aqui tentando também não ser leviana com as palavras, mas organizações para pessoas com deficiência que, pela sua atuação e influência dentro do parlamento, acabam se fortalecendo como instituições que, a rigor, não
trabalham para a inclusão das pessoas com deficiência. Ao contrário, acabam defendendo que essas pessoas sejam segregadas, sejam mantidas em instituições e recebem recursos públicos para isso. É sobre essas organizações que eu falo. Eu entendo que essas organizações, elas acabam fortalecendo esse círculo vicioso que existe hoje dentro do CONAD, no sentido de os conselheiros governamentais acabam conseguindo o respaldo dessas organizações. Por quê? Porque, em última análise, elas acabam sendo dependentes do governo, acabam sendo dependentes do poder legislativo. Então, assim, é com relação a essas organizações que eu entendo que elas não poderiam ser mantidas dentro do CONAD. Eu sei, assim, que eu estou atraindo para mim uma briga enorme, porque são organizações enormes, gigantes, e que recebem milhões. Agora, com o Fundeb, essas instituições especializadas conseguiram, eu ouvi falar em 20 bilhões. Então, enquanto a gente estava no STF lutando para derrubar o decreto 10.502, essas instituições estavam dentro do Congresso para conseguir aquela fatia do Fundeb. É em relação a essas instituições que eu me refiro. Obrigada, Ana Cláudia. Antes de passar a palavra para a Liana e para o Sestaro, eu acho que é importante a gente, num diálogo como esse, fazer alguns esclarecimentos, né? Se nós formos pensar no histórico, né, na origem dos conselhos de direito, pós-1988, a gente vê que um conselho de direito, ele é o que ele diz, é um conselho de direito. E sendo um conselho de direito, ele tem ali dentro uma multifacetária representatividade. Então, você tem, no caso do CONAD, né, organizações de pessoas com deficiência, né, organizações de direitos, de proteção, de atenção a pessoas com deficiência. Então, nós temos ali grupos diversos, né? Por exemplo, a Federação Brasileira das Associações Síndrome de Down tem um viés diverso da ANPID, que é uma associação nacional de membros e membras do Ministério Público de Defesa da Pessoa com Deficiência, compreende? Então, é esse o caráter diverso de um conselho de direito padrão no país, né? Se nós formos para um outro conselho de direito, por exemplo, Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, ali também nós vamos encontrar uma diversidade de representações, né? Da sociedade civil organizada como um todo, de instituições, associações, Ministério Público, Defensoria Pública, não é? Dentro do CONAD, as representações profissionais, por exemplo, né? Hoje nós temos lá, se não me engano, é o CONFEA, né? Isso. Então, é essa a qualidade de um conselho de direito que nasce da Constituição de 1988 e que se reflete muito, que olha muito para aqueles conselhos nacionais padrão, por exemplo, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional da Assistência Social, onde a gente verifica essa diversidade, né? Então, esses conselhos de direitos, eles têm essa diversidade. O outro aspecto trazido pela Convenção, não é que nós temos que refletir. Será que nós queremos um conselho de direito vigilante à implementação dos direitos da pessoa com deficiência? Na minha opinião, o CONAD tem que ser isso. Ele tem que ser isso,
né? Ele tem que ser vigilante, porque quando ele elabora uma política pública, essa política pública tem que estar de acordo com a convenção e com as leis vigentes, né? Então, ele não tem saída. O CONAD não tem saída se não refletir os comandos constitucionais e os comandos da convenção. Não é isso? Né? Agora, o que a gente quer além disso para o CONAD? Né? Porque a convenção fala, pode ser um ou mais pontos focais para a implementação da convenção. Né? Então, pode ser que um seja o CONAD. Agora, para ser o CONAD, né, como esse todo, esse CONAD precisa alcançar a autonomia, que é lá o princípio de Paris. Os princípios de Paris dizem que, né, se nós estamos falando do CONAD, esse lugar precisa ter autonomia. E aí vem a pergunta: os conselhos de direito têm autonomia? Têm independência dos governos de plantão? Não. Essa é a questão que nós temos que nos fazer, né? Então, se nós pretendemos esse lugar com autonomia, né, para as decisões, a gente tem que pensar no todo, porque os princípios de Paris dizem que tem que ser independente dos governos, tem que ter independência financeira, tem que ter independência quando se trata em gestão ali de recursos humanos, né? Então, tem que ter autonomia. E essa autonomia é se desprender da vontade do governo de plantão. A gente não pode esquecer que os conselhos de direito, muito lá atrás, ficavam à mercê da vontade da primeira-dama, ou nacional, ou estadual, ou municipal. Era moeda de troca, era assistência que se dava, né? E a Constituição de 88 vem e rompe com isso, né? Então, é essa pergunta que nós temos que fazer quando estamos lá trabalhando nos nossos conselhos de direito, né? No município, no estado e nacional. Que garantia temos que na elaboração de uma política pública dentro do CONAD, nós estamos nos desprendendo da vontade do ministério correspondente. Vamos pensar aqui uma área bem longe daquilo que é, digamos, polêmico. Vamos pensar no turismo, né? E esse ministério compõe lá a cidadania, não sei o que lá, não é isso? Dentro do CONAD. Será que o CONAD, ao estabelecer uma política pública voltada para o turismo, está com autonomia suficiente para se contrapor à vontade atual deste ministério ou deste governo? É essa a pergunta, né? Então, o desmantelamento do CONAD está trazendo junto a falta de autonomia, porque na nossa percepção, o que se quis fazer? Desmontou-se o CONAD e agora, digamos assim, o ponto nevrálgico, o coração da Lei Brasileira de Inclusão, que é a avaliação biopsicossocial de pessoas com deficiência, para o acesso às políticas públicas, foi cortado. O CONAD não está participando da criação desse instrumento de avaliação que vai atender a todas as pessoas com deficiência. Olha a autonomia onde é que está. Então, vai se ficar com todo o histórico que foi colocado aqui, segundo a vontade do governo de plantão. E quando eu falo governo de plantão, eu não estou sendo pejorativa, é porque né? É esse momento de 4 anos, de 8 anos, que nos enreda a sempre pensar, né? Como é que queremos um conselho de direito. E o CONAD, ele não está livre disso, né?
Ao contrário, está aí o resultado, né, de uma vontade, uma necessidade de atrelar as decisões à vontade política de um governo, não é? Como se fosse a pessoa com deficiência aquela que mexesse com o orçamento nacional. E a gente sabe que isso é mentiroso, né? Se a gente pega uma política pública, por exemplo, do benefício de prestação continuada, que é constitucional, decorre da escolha que o Brasil fez, né, de dar àqueles que não têm condições de manter a sua subsistência a um determinado valor, utilizam isso para dizer que esses valores quebram o orçamento do Brasil. E isso não é verdade, está comprovado por inúmeros economistas, né? Então, não é a pessoa com deficiência que quebra o orçamento do país, é uma outra coisa, né? É uma discriminação institucional posta no país pelos governos de plantão que dizem que a pessoa com deficiência causa descontrole no dinheiro público nacional, né? Então, Sestaro, a palavra é sua. Já falei demais. Ô, Cida, só deixa eu me descrever, que eu, em respeitar o colega Sérgio que nós temos aqui, se me permite. Claro, por favor, Jacinto. Eu comecei e não fiz a descrição. Eu sou uma pessoa de pele branca, né, cabelos castanhos, estou com um fone de ouvido, né, grande, e camisa branca, e atrás de mim tem uma parede branca, né? 55 anos, o doutor Hugo disse que tem menos, mas eu não acredito muito, não. Então, assim, 55 anos, não sei se fiz a descrição correta, mas dá para entender quem sou. E sou gordinho, né? Obrigada, Jacinto. Obrigado, Silvio. Diga, Sestaro. Boa noite, doutora Aparecida, boa noite a todos. Eu sou Antônio Carlos Sestaro, sou atual presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Sou um jovem idoso de 69 anos, não tenho mais meus cabelos, já se foram com o tempo. Estou vestindo uma camisa cor chumbo e atrás de mim tem um quadro com a camisa do maior time do Brasil, do mundo, que é o Santos, assinada pelo Pelé. Mas eu sei que é o Fortaleza. Eu também acho que aí tem polêmica. Da doutora Ana Cláudia, falar depois da doutora Hugo é sempre mais fácil, né? Porque eles já falaram tudo que a gente está passando. Agora, a pergunta que o doutor Hugo acho que colocou é: a quem interessa a não existência do CONAD? Se o CONAD é um órgão de controle, só interessa aquele que não quer ser controlado. A doutora Cida lembra muito bem, a federação está no CONAD desde o início. Essas organizações, e a doutora Ana colocou muito bem, também sempre estiveram desde o início. Só que nós tínhamos, por mais dificuldade, sempre a pontuação de que a lei deveria ser seguida e que o direito das pessoas com deficiência deveria estar acima de qualquer outro interesse, né? E os interesses econômicos, eles existem. Então, quando a doutora Cida fala de autonomia ou de independência, é muito difícil para essas organizações terem independência quando elas sobrevivem, né, dessas parcerias que o governo promove. Eu acho que esse desmonte do CONAD, eu não sei se nós fomos um pouco ingênuos em não perceber o que estavam articulando, né? Porque quando nós, lá em 2019, ou mesmo em 2020, que não havia resposta do governo nas indagações, nós continuamos as reuniões. E eu acho que eles tinham já uma estratégia montada
para que, quando houvesse o término do mandato pelo tempo, essa informação viria e aí nós não teríamos mais nada a fazer a não ser se recolher. Então, eu acho que essa estratégia foi usada e nós não, pelo menos eu sinto isso, não percebemos que iria acabar o CONAD e a gente não teria mais o que fazer. E hoje? O que acontece hoje? Câmara dos Deputados, Senado, audiências públicas, provocações, tudo para que o CONAD volte. Mesmo assim, a Secretaria Nacional não publica o edital. Essa convocação que foi feita às organizações, a federação não participou, porque entendemos que não era pertinente. Então, o tempo já está acabando, eu vou parar por aqui, mas eu quero dizer apenas que a gente está num momento muito difícil e que o governo hoje tem a maioria, não só da parte do governo, como de algumas organizações, justamente por esse vínculo e essa não autonomia dessas organizações, infelizmente. E a Ampide, quando o doutor Hugo, eu retornei ao CONAD, e eu fiquei sabendo, eu disse ao doutor Hugo, ele vai lembrar disso, que a Ampide incomodava o governo, porque ela incomodava no sentido de fazer cumprir a lei, fazer cumprir a Convenção, a Constituição. Então, a Ampide incomodava essa situação. Então, eu encerro por aqui, dizendo só que a federação continua assim, muito preocupada com esse tipo de seleção, porque a federação pode, assim como a Ampide, sofrer retaliações de alguma forma e seria muito triste vivenciar isso, né? Quando a gente luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Tá bom? Doutora Cida, eu paro aqui para poder dar oportunidade aí antes que caia. Muito obrigado a você. Obrigada, Sestá. Muito obrigada. Liana, a palavra é sua, por favor. Eu queria falar bem rapidinho, é só para... Pois não, Ana Cláudia, pois não. Na frente. A hora que eu falo na questão das organizações de pessoas com deficiência, precisa ficar muito claro. Eu não estou dizendo que o CONAD deveria ter só organizações de pessoas com deficiência, como você bem falou. Até porque, até pelos princípios de Paris, fala-se ali num pluralismo, né? Então, essa pluralidade de organizações da sociedade civil. Então, a gente tem, por exemplo, as organizações Organização Nacional de Trabalhadores, tem o pessoal da própria OAB. Então, assim, é claro que a gente precisa da sociedade. Agora, que as organizações de pessoas com deficiência precisam assumir um protagonismo maior dentro do CONAD e no monitoramento da convenção, em outro espaço que seja, isso é super relevante, e é por isso que a gente tem feito, por exemplo, lá na rede, a gente tem falado muito nisso, a importância de envolver organizações de pessoas com deficiência. E aí, então, assim, acredito, por exemplo, que organizações como a Ampide ajudaram a construir os direitos que nós temos hoje, né? Então, não estou aqui me referindo a essas organizações. Agora, estou me referindo muito claramente às outras organizações que, muito claramente, se aproveitam daquele espaço para se fortalecerem e ficarem fortalecerem outros e se fortalecerem. São essas organizações que eu estou me falando, que eu estou me referindo. Não se preocupe, Ana, ficou muito claro, ficou muito claro. Pois não, Liana, diga. Eu sou Liana Bassi, né? Sou do Paraná, represento o CRESE, também a Federação de Síndrome de Down, acho que a Carla não estava a hora que eu falei. Sou uma mulher de 58 anos, da pele branca, estou vestindo uma camiseta azul marinho, tenho cabelo castanhos claros com algumas luzes, na altura dos ombros, repicados, e atrás de mim tem uma parede branca com 2 quadros em tons azul e acinzentado e branco, e estou numa poltrona cor de vinho. Bom, tudo que foi falado me leva a pensar em várias coisas. A primeira, que eu acho que é fundamental,
é entender que a descontinuidade do controle social e a descontinuidade de recursos para o financiamento do controle social não acontece só em relação às pessoas com deficiência. Essa é uma realidade que lá desde o decreto 9.000 e alguma coisa que eu nunca decoro, extinguiu vários, e só não extinguiu da saúde outros porque a lei não permitiu, né? Mas há uma intenção clara nesse governo de diminuição da participação social em todas as políticas sociais. E aí, o que se está se colocando, inclusive, é o conceito de proteção social, no qual a própria Constituição traz esse conceito, traz o tripé da Seguridade Social. Então, a pessoa com deficiência, ela está sendo destituída da participação e também do usufruto das políticas, não só naquilo que se refere especificamente à pessoa com deficiência, mas todos nós, com deficiência ou não, somos atendidos na saúde, na assistência, na política de habitação, né? Onde também tem que ter o olhar para a pessoa com deficiência. E quando fala da descontinuidade de recursos, eu vejo os recursos da educação, da saúde, da assistência sendo também, né? Aí tem um gráfico do pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida que mostra muito bem onde que está indo o discurso, e como a Maria Aparecida disse, não é, né, o recurso utilizado para atender à proteção social como um todo é que está endividando esse governo e os anteriores. Então, essa é uma questão, e aí eu penso, se toda essa política de retração dos conselhos está sendo não só na política da pessoa com deficiência, eu não sei, eu sou muito leiga, a primeira vez que eu participo aqui, mas até que ponto está havendo uma articulação com as outras políticas no sentido do fortalecimento do controle social, porque eu acho que é a hora da sociedade civil se manifestar nas demais políticas, junto, é uma luta coletiva. E a outra questão que eu queria refletir é sobre o que a doutora Ana Cláudia falou sobre representação e representatividade. Hoje a ciência política discute muito isso, né? Então eu estou na representação política, quem que eu represento? Quais os interesses que eu estou servindo? E aí, no Conselho de Saúde, por exemplo, a gente tinha no início a participação das APAES como representantes da sociedade civil. Só que as APAES recebem recursos governamentais para prestar serviço de saúde. Então, elas continuam no Conselho de Saúde, mas não mais como representação dos usuários, mas como representantes de prestadores de serviço. Por quê? E qual que é o princípio? Se recebe recurso governamental, algum tipo de recurso governamental, ele não pode representar a sociedade civil, porque daí obscurece quem ele representa, porque ele diz que representa o usuário, mas recebe recursos do poder governamental. Então, e aí isso coloca em xeque o princípio da paridade. Isso. E a paridade que é mais do que numérica, né, na composição, mas a paridade na tomada de decisão. Essa questão de receber recursos governamentais e representar a sociedade civil, para mim, há um conflito de interesse grande aí, né? E aí eu anotei a fala da Maria Aparecida, falando da diversidade. Então, eu acho que a gente não defende um conselho que não seja diverso, mas aonde a diversidade não comprometa a paridade, porque a paridade também é um princípio. E a gente sabe que mesmo tendo 50% dos usuários, 50% do poder governamental, ainda assim, o processo de tomada de decisão é muito complexo, né? Muitas vezes a cooptação,
muitas vezes as pessoas, no nível nacional até nem tanto, mas eu que atuo com conselhos municipais, então os conselheiros muitas vezes não sabem o que fazer, que ele representa, vem aí um representante do prefeito, do vereador, do não sei o quê, e ele acaba votando porque ele não está entendendo o que está sendo falado. É desse jeito que acontece nos municípios pequenos, né? E aí, para garantir essa paridade, tanto nos municípios pequenos, quanto, né, nas representações estadual e nacional, eu penso que essa questão da verba pode ser interessante de se pensar. Então, hoje, no Conselho de Saúde, todas as instituições que recebem verba governamental, então eles estão junto com o governo, né, porque daí na saúde é representado em 50% da sociedade civil, dos usuários, 25% dos trabalhadores na área da saúde vinculados às suas organizações, e os outros 25% governo e entidades que prestam serviço, que são essas entidades que recebem recursos governamentais. Então, ela divide com o governo, inclusive, esses seus 25%, para garantir, né, essa paridade, que a sociedade civil tenha voz nos conselhos. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa formatação também para o conselho da pessoa com deficiência, sabe? E agora, com relação à autonomia e à representação, eu ando lendo algumas coisas, a gente nunca vai ter autonomia, sabe, gente, ou independência, porque tem uma autora que fala que a gente como é que é? Ai, meu Deus, esqueci a expressão que ela usa, mas nós somos múltiplos, né? A gente de uma instituição que representa a síndrome de Down, mas também é do conselho de não sei o quê, também pode fazer parte de um partido político, é do sindicato, então a gente também não é uma coisa só. E por isso que, no momento do processo decisório, a gente tem que saber muito bem quem a gente representa, né? Por que a gente está ali? Porque essas coisas se misturam e a gente acaba defendendo os interesses que não são compatíveis com o grupo de pessoas que eu represento. Então, eu acho que essas coisas, sabe, sobre representação política tem que ser muito bem problematizada para a gente pensar num formato de conselho que minimize, né? Minimize. Mas vamos entender que não é o objetivo destituir o CONAD, ou a política da pessoa com deficiência. É todo o sistema de proteção social brasileiro, sabe? Isso a gente tem que ter bem certo. Era isso, gente. Obrigada, Liana. Você faz uma abordagem importante e eu fico lembrando aqui que quando a gente fazia a capacitação de conselheiros, né, o CONAD sempre teve esse viés da capacitação, né? E essa capacitação de conselheiros, ela precisa ser permanente no Conselho Nacional, no estadual e no municipal. Por quê? Por conta dessa dinâmica, né? Ora é uma instituição com um determinado representante, ora é outra. Mas uma coisa que a gente sempre aborda ao fazer a capacitação em um conselho de direito é chamar a atenção para a organização que está ali representando. Então, essa organização, veja como é importante. A pessoa que está ali representa o quê? Ou quem? Representa as vontades e necessidades e perspectivas da organização que ela representa, que ela tem assento, ou ela representa como conselheira ou como conselheiro todas as pessoas com deficiência, porque num colegiado você tem que defender esta grande comunidade, né? Quando você está na elaboração de uma política pública, essa política pública tem que ser pensada transversalmente,
seccionalmente, né? Transversal e transeccional, né? Então, ela tem que atender a todas. Agora, eu, como representante da ANPID, ou o Hugo, ou a Marlúcia, ou qualquer um de nós, dentro de um conselho de direito, nós representamos as nossas ideias, as ideias da ANPID, ou a ideia desse coletivo que se quer alcançar com uma política pública. Maria né? Aparecida, né? Sobre isso que você está falando, às vezes nem sempre, inclusive tendo capacitações, há muita dificuldade. No doutorado, eu fiz a pesquisa nos conselhos de saúde e entrevistei representante dos usuários, dos trabalhadores, e aí eu perguntava o que eles achavam da terceirização da saúde, da privatização da saúde. Pasmem, representantes de trabalhadores da saúde defendiam a privatização e a terceirização, assim como alguns usuários, né? Então, é assustador o que a gente está vivendo, porque o discurso de que o serviço público e as políticas sociais que oneram o Estado é muito forte, gente, é duro combater isso, viu? Vamos lá. É desalentador. Enéas, você estava com a mão levantada no outro bloco. Diga aí, Sim, amigo. Cida. Bom, eu queria primeiro parabenizar o Hugo e a Ana Cláudia pela exposição. Concordo aí com todas as ponderações. Fazer também minha autodescrição aí, sou branco, cabelo preto, camisa azul, levemente acima do peso aí, como o Hugo e Jacinto, meus amigos. E, bom, eu concordo com tudo. O que eu gostaria de acrescentar apenas é essa discussão que a ANPID já vem fazendo, não é nova, da necessidade de que tudo isso seja previsto em lei, né? Sem uma lei, sendo por ato administrativo, a gente fica realmente ao sabor aí do governo e deixa de ser uma política de Estado. Ainda que uma lei possa ser alterada, o canal é realmente muito mais limitado, inclusive para as organizações da sociedade civil, há um espaço muito maior para a luta dentro do parlamento do que quando é algo que pode ser alterado por ato administrativo. Então, queria registrar e discutir também essa ideia aí, que o Hugo e a Ana Cláudia acham dessa questão. Cida, eu posso até contribuir aqui um pouco. Claro. Historicamente, né, essa sua preocupação é muito bem-vinda, inclusive. Isso é uma luta histórica que o CONAD foi criado sempre por decreto. Ainda nos governos passados, se pleiteou, mas me parece aí, talvez a Cida tenha um pouco mais da história, e o Valdir, a Ana, o próprio Jacinto, mas eu acho que se faltou assim, um pouco de ênfase para concluir esse processo por parte de todos, e acabou que, de uma certa forma, ficou o CONAD sendo criado por decreto, e, infelizmente, chega um governo que tem uma visão mais limitada em relação à democracia, e realmente nós temos esse problema hoje. Isso tudo, se realmente tivéssemos esse passado, eu volto a dizer, não participei, mas é importante que o CONAD seja criado por lei, que é uma das coisas que a gente sempre foi discussão interna, acho que a Ana Cláudia e a Cida lembram bem, mas que, de fato, trouxe essa mudança, essa possibilidade de mudança por um governo. É um ponto importantíssimo, e a gente precisa retomar isso agora, no momento que seja mais, eu diria, mais oportuno, porque hoje a gente está com muita dificuldade, mas não há dúvida, você está correto mesmo, e criação por lei, talvez grandes desses percalços não teriam ocorrido, né? Gente, boa noite. Isso é verdade. Olha, eu esqueci de dizer, o Enéas, e ele esqueceu também de se referir, o Enéas é o nosso vice-presidente da ANPID, colegas, né? Para o pessoal de fora, né? Os colegas sabem, acho que é por isso que ele não falou, mas é o nosso vice-presidente atual da ANPID. E eu quero colocar, sabe, Enéas, também, e Hugo,
eu acho que houve, ao longo dos anos, eu vou chamar de preguiça coletiva em não insistir com a criação do CONAD via processo legislativo, sabe? Porque a gente sempre pensava que, como as coisas estavam funcionando, e ora se tinha uma abertura política, ora não, né? Mas quando se tinha a abertura política, as coisas andavam, como se diz, em céu de brigadeiro, né? Então, sempre houve esse esquecimento coletivo, vamos chamar assim, né? O Sestaro não está aqui agora, mas o Sestaro há de lembrar, né? Na época lá bem anterior, a nossa preocupação era, na verdade, termos a criação do Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E essa tentativa foi feita por meio do projeto da Lei Brasileira de Inclusão, né? Mas como nós sabemos que essas questões são de competência exclusiva do poder público, né? No caso do presidente da República, né? A criação, né, de fundos e a criação de conselhos nacionais depende dessa iniciativa, né? Porque é competência específica do Poder Executivo. Então, me parece que esse esquecimento coletivo, essa preguiça coletiva, desagou no que nós temos hoje, né? Essas sucessivas alterações do CONAD, não só do CONAD, mas do lugar onde o CONAD está, né? Vocês vejam que também, ao longo dos anos, o CONAD dançou dentro daquela dança das cadeiras ali de criação e extinção de ministérios, né? Então, se a gente pegar as leis que alteram os ministérios, a gente vai ver que, ora, o CONAD estava no Ministério da Justiça, depois foram criado Ministério dos Direitos Humanos, depois cria-se outro Ministério da Família, da Mulher e etc., e dos Direitos Humanos por último, né? Então, o CONAD sempre, digamos, orbitou segundo essa vontade, né? E aí eu uso a expressão, né, do governo de plantão, ora aqui, ora acolá, né? Mas quando se vivia digamos assim, não, quando vivíamos em estado de democracia, né, o CONAD não era ameaçado. Então, esse esquecimento acontecia, né? Não fica para depois, investir na criação por lei depois, né? Então, eu acho que a sociedade tem um pouco de culpa compartilhada aí, sabe? Nós que formamos a sociedade, sociedade civil organizada, também temos essa culpa por não insistirmos na necessidade desse processo legislativo para a criação dos conselhos. Me parece que nos estados e nos municípios essa questão é um pouco mais tranquila, né? A ingerência, não, Jacinto, mas parece ser mais fácil a criação por lei, né, de um conselho de direito e o respectivo fundo, que é o que a gente sempre indica, né, ter o conselho e ter o fundo respectivo, né, para que se tenha, pelo menos, menos preocupação da existência ou não
de um conselho de direito na troca sucessiva desses governos, né? Mas você tem razão, Enéas, o que dá solidez, né, para um conselho de direito certamente é ter passado por um processo legislativo. É bem mais difícil o desmonte né, dessa composição, dessa Constituição, quando ela tem base na lei. Pois não, Carla? Olha só, vamos lá. E eu vou fazer um breve... Eu entrei muito tarde em questão de conselhos e tudo, né? E hoje eu estou dentro do Conselho Estadual do Estado do Rio, e fica aqui uma pergunta e uma reflexão. A questão do desmonte do CONAD, eu acompanho todas as reuniões, né? Vocês. Então, o que acontece? Nós aqui no Estado estamos, sim, tendo um desmonte, porque enquanto eu entrei no Conselho Estadual, em 2019, estamos, acho, no quarto secretário, né, de Direitos Humanos, né? E a gente está passando por inúmeros problemas, inclusive uma coisa muito interessante, a acessibilidade no prédio, né, onde as reuniões são feitas. Ou seja, é um descaso. Estou falando do Estado do Rio de Janeiro. Nós até inúmeros ofícios, inúmeros menções de repúdios, mas não tem retorno, é um silêncio. Então, eu acho que reflete este momento que a gente está vivendo, entendeu? Então, eu fico muito triste, porque eu sou uma pessoa com deficiência, e eu não penso em mim só, como foi dito, que quando a gente entra nesse movimento, a gente passa a ter uma visão, desculpa, mas uma visão mais ampla. A gente pode e consegue detectar como é que a pessoa com deficiência motora, todos os aspectos intelectuais, sabe? E eu estou vendo que o governo atual é federal, ou seja, a gente está falando enquanto CONAD, mas está, sim, tendo reflexão dentro dos estados e, quiçá, os municípios. É um descaso, é um desleixo, desculpa. Não tenho cadeira em direito, não sou pessoa com... Eu sou uma pessoa com deficiência, entendeu? Eu tenho formação, não tem nada a ver na área, mas apenas a minha habilitação é ser pessoa com deficiência. E eu acho que é muito preocupante. Eu estou vendo uma empatia, assim, não é empatia, é sei lá, desculpa, as pessoas pararam no tempo e não querem mais reagir. As instituições, algumas instituições são apáticas a isso. Essa é a minha pergunta. Seria que a questão deste momento que a gente vive, que venha o desmonte do CONAD, o desmonte nos estados enquanto conselhos e os municípios. Tem que levar em consideração que o Brasil tem 5.700 e poucos municípios, e como estão as pessoas com deficiência nesses conselhos, sem representatividade. Essa que fica aí minha... Desculpa o desabafo enquanto pessoa, tá bom? Obrigada. Obrigada, Carla. Você tem razão, e o seu desabafo eu acho que ele se reflete, né, na sociedade como um todo. O momento é ruim, né? A democracia está em perigo, né? E se a democracia está em perigo,
o direito está junto em perigo, né? E os diferentes direitos, né? Porque quando não se tem uma democracia vivida, clara, né, objetiva, o direito é comprometido, né? E o que a gente está vivendo é um reflexo. Eu sinto muito, e eu sei o que você está sentindo, porque eu acho que esse é meio que o sentimento geral, né? Pelo menos do nosso grupo, né? E do nosso grupo que eu falo, né? De membros do Ministério Público, né? Que querem colaborar para mudança de cultura, para conscientização dos direitos, fiscalizar as leis, né? E a ANPID é também isso, né? Porque a gente carrega isso na nossa associação, né? Afinal de contas, somos todos membros e membras do Ministério Público, né? E a gente tem essa sensação, né? Mas a gente não desanima, não, viu, Carla e amigos? E amigas, a gente não desiste, não, né? Usamos os espaços e todas as possibilidades para poder esclarecer e conscientizar, né? Porque o caminho do conhecimento e da conscientização é o caminho da percepção, né? Você percebe o que está à sua volta. Se você conhece o direito, se você se conscientiza da necessidade de mudança, né? E é isso que a gente também faz aqui dentro da ANPID, né? E com os nossos parceiros dentro da Rede IN, né? Quando a gente lá participa como parceiro, quando a gente atua dentro de um conselho de direitos, né? Essa é a nossa perspectiva de evolução, de progresso da sociedade brasileira, né? E a gente precisa, eu acho que até para sobrevivermos, né? Pensar que isso que está aí posto hoje para nós é passageiro, né? Logo ali vai mudar. Mas para que logo ali mude, a gente precisa se conscientizar de que está havendo uma quebra desse processo, desse Estado democrático de direito, né? E o nosso poder é o voto, né? Então, a gente precisa também se conscientizar disso para essa mudança. Obrigada, Se você me permite, chegamos a um ponto que ofícios, declarações, mensagens de repúdio são feitas em papel e geralmente o papel ele se perde no tempo, né? Então nós, enquanto conselheiros, né, do Rio, do Estado, vamos às ruas, vamos botar a nossa cara para as pessoas que que a gente não nos vê, nós somos os etcéteras, né, dentro das minorias, e estaremos fazendo uma manifestação. Ou seja, a gente chegou a esse ponto, entendeu? De ter que botar a nossa voz, né? E que, infelizmente, não está sendo respeitada. Nós somos contribuintes, somos consumidores, mas ainda tem aquela questão assistencialista, caritativa. Então, é muito bom a gente ter essa posição que nós tomamos de botar a nossa cara na rua. A gente está fazendo uma manifesto agora, dia 2, em frente à Assembleia, né, Legislativa do Rio, para tentar chamar a atenção, né, que os etcéteres das minorias existem e exigimos o respeito. Somos cidadãos. Tá bom? Desculpa a propaganda aí, mas... Não, muito bem, Carla, é isso, tem que se utilizar dos instrumentos colocados à disposição e protestar, né? Os coletivos protestarem contra um determinado
uma determinada situação, continua a ser um direito, né? Mas então eu passo a palavra assim já para a gente finalizar, né? Não sei Gente, se Ana obrigada Cláudia... aí pela acolhida. Eu estou saindo também. Muito obrigada, gente. Eu espero que foi um momento muito interessante para mim. Eu sou muito leiga nesse aspecto, mas parabéns a vocês. E olha, de alguma maneira eu estarei torcendo muito, né? A gente está longe, mas a gente está com o mesmo pensamento, né? Tá bom? Uma boa noite a todos. Parabéns. Alegrias aí para você, tá, Carla? Mas então, Ana Cláudia, você quer fazer um fechamento das suas colocações para nós podermos encerrar? Porque também precisamos liberar as nossas amigas da Libras. É verdade. Então, eu só queria agradecer realmente a oportunidade por estar aqui compartilhando essas ideias, esses anseios, esses ideais, em relação àquilo que o Enéas colocou. Eu concordo com você e com o doutor Hugo também, que a criação por lei realmente acabou sendo uma negligência, né, da sociedade, e que com a lei, com certeza não estaríamos nessas dificuldades, que a questão da autonomia está totalmente fragilizada, principalmente quando um dos itens que me chama a atenção é quando foi transferido para o Ministério da Mulher a condução do processo hoje seletivo, né? Então, era uma condução sempre feita pelo CONAD, 2 meses antes, enfim. Então, assim, como o Antônio Carlos falou, a gente já andou falando sobre isso, de fato, assim, parece que tudo estava conspirando mesmo para que o CONAD silenciasse, para que o Poder Executivo pudesse estar ali regulamentando o artigo mais importante da LBI, talvez o artigo mais importante da LBI. E aí, sem a participação social, sem transparência, e então isso parece que é muito conveniente, né, para o governo neste momento. Ana Cláudia, já sim, Ana Cláudia. Essa questão da regulamentação da avaliação biopsicossocial, será que isso não foi uma questão proposital, em consonância com os médicos peritos, que eles eram totalmente contra? Sim, tudo está... São vários fatores, né? Tudo está concorrendo para isso. Então, quer dizer, quando o CONAD sai, o CONAD deixa, acaba ali a participação da sociedade civil, e ali deve estar sendo aí publicado um decreto que certamente vai traduzir aquilo que os peritos médicos queriam, que o Ministério da Economia queria, que é exatamente a determinação da deficiência sopesando os atributos do corpo, né? E não esse modelo social, né, que tem ali consideração também dos fatores ambientais, psicossociais, pessoais, a limitação no desempenho das atividades e a restrição de participação. Então é isso. Infelizmente, a gente não sabe porque nada foi publicizado, mas tenho para mim que tudo faz parte desse propósito de implementar aí essa perpetuação do modelo médico que deixa à mercê as pessoas com deficiência, aquelas que precisariam de uma avaliação que fosse capaz de viabilizar sua plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. Muito obrigada, né, pela audiência, pelo carinho de vocês. Obrigada, Ana Cláudia. Nossa digna palestrante de hoje, o doutor Hugo precisou sair, a doutora Marlúcia está aqui ainda, mas ela ainda continua com a vozinha machucada, vamos respeitá-la. Agradeço, então, a todos os nossos
convidados, né, que persistiram. Pedimos desculpas aí das quebras de link, né, mas depois nós juntamos, a Alessandra junta tudo e fica tudo arrumadinho lá no YouTube. É uma reflexão importante, intensa que fizemos hoje, né, e que merece ficar à disposição de todos, todas e todes, para que reflitam conosco esse momento que vivemos na sociedade brasileira, né, e o que queremos para o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. Então, agradeço ao Jacinto, ao Sestar, ao Antônio Reis, ao Dilon, ao Enéas, né, as nossos amigos da JL Produções, com a interpretação da Libras, né, a Alessandra, muito obrigada por tudo, e só me resta, então, dar uma boa noite, e que seja uma noite agradável, de bom descanso, né, e já convidando para a próxima Quinta Ampediana, que será agora em... Não sei se ficou para janeiro ou fevereiro. Fevereiro, né, Alessandra? Nós vamos fazer aqui um intervalo nesse final de ano, porque dezembro já se aproximam as festas, janeiro quase todo mundo está em férias, né? Então, em fevereiro, voltamos aí com mais um tema para ser discutido. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada. Boa noite, Cida.